Fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para o nosso café logo cedo. Bom dia, boa semana, chega deixando aquele seu like, o like da felicidade. Sim, porque você quer uma semana repleta de grandes notícias para você e para o nosso Vascão. Compartilhe o nosso conteúdo, claro, e se inscreve no nosso canal. Olha aqui, é o Fanático Vascaíno que está na sua tela. Amanhã tem jogo com o Ceará. Jogo importante, difícil fora de casa, mas o Vasco está no G4 da competição. O Vasco é o quarto colocado, subiu 7 posições. Mas é uma semana importantíssima, porque além desse jogo com o Ceará, que é muito difícil fora de casa, tem o clássico com o Flamengo, sábado no Maracanã. Então vamos falar sobre tudo isso agora, direto e reto aqui no nosso Café Vascaíno. O que você pensa dessa semana para o Vasco da Gama? 2 jogos, um com uma viagem longa, com um adversário que voltou para a Série A, e o outro, um clássico regional, um clássico em que o Vasco não tem levado a melhor nos últimos anos, mas o que você espera do Vasco nesses 2 jogos? Escreve aqui nos comentários, eu quero ler e interagir com você, torcedor vascaíno, para entender o que você está pensando a respeito dessas partidas. Aliás, fazer já um convite especial a você. Hoje, às 7 da noite, vamos fazer uma live especial para a gente bater papo sobre a nossa paixão, que é o Vasco da Gama, porque temos muitos assuntos a tratar. E amanhã tem transmissão normal, né? Você sabe, eu estava aqui em São Paulo, mas já estou de volta ao Rio de Janeiro, já vou voltar para o Rio de Janeiro hoje, e aí já tem a nossa live, hoje tem na conta KTO ao meio-dia, e a nossa live 7 horas da noite para bater papo em geral, e terça-feira a nossa transmissão. Azevedo, qual é a melhor estratégia para esse jogo? Você deve estar pensando isso. Cara, é um adversário difícil de ser batido no Castelão, vai ter o seu torcedor ao lado que vai empurrar, é um time que sabe jogar em casa, mas o Vasco está num bom momento dentro da competição. Em 3 jogos, são 2 vitórias, né, e 1 derrota. O Vasco perdeu para o Corinthians num jogo totalmente atípico, né, pela formação, pelo jeito como jogou, mas venceu o Santos no suor, no sacrifício, mas venceu, e venceu bem o Sport. Para mim, a vitória foi com autoridade. Como é que chega o Vasco para esse jogo? Desgastado pela sequência? Sim. Alguns jogadores podem ser preservados? Talvez, não de início, mas durante a partida. No sábado, por exemplo, para mim foi muito claro o sinal dado pelo técnico Fábio Carille quando ele tira o Verratti. Esse cara se desgasta muito, então eu tenho que segurar ele um pouquinho. Ele se entrega muito no jogo. E o Rayan entrou e ainda fez o gol, né? Então, você tem que começar a rodar o time e dar opções, né? Encontrar opções dentro do próprio elenco. Então, assim, entendo que esse jogo do Ceará é um jogo que você não pode perder de vista o Flamengo, que é o nosso grande jogo da semana, né? Trazer o empate lá do Ceará amanhã não é nada ruim, não é mesmo, porque é um adversário que vai tirar pontos de outros adversários dentro da competição. Agora, para mim, o ponto alto que a gente tem que pensar é ficar no bloco da frente. E quanto mais pontos o Vasco somar nesse início, isso é fundamental. O livro do Guardiola, em que ele fala sobre o primeiro ano dele no Bayern de Munique, ele ressalta a importância de um trabalho dentro de uma competição de pontos corridos. Só que na Alemanha tem 2 times a menos, né? Lá são 18 clubes, não são 20. Mas ele chama atenção para dividir em 3 partes a competição. Então aqui, como nós temos 38 rodadas, é como se nós fizéssemos mais ou menos 12 a 13 rodadas por parte. E, coincidentemente, até o Mundial serão 12 rodadas disputadas. Então, o primeiro terço, mais ou menos, né? Porque 12 vezes 3, 36, né? Mas vamos dividir assim, 12, 13, 13, ok? Fechado só para o entendimento. Até o Mundial de Clubes, 12 rodadas, 36 pontos em disputa. O Vasco dos 9 conquistou 6, excelente média. Se mantiver essa média nas 12 primeiras rodadas, é para fazer o torcedor do Vasco sonhar alto. É difícil? É um campeonato de sobe e desce, tanto que o Vasco ganhou na primeira, perdeu na segunda, ganhou na terceira rodada, subiu 7 posições, entrou no G4. Então, quanto mais pontos você conquista no primeiro terço do campeonato, é o que diz o livro do Guardiola, o Confidencial,
é importante. Por quê? No meio do campeonato é quando os times que vão brigar pelas competições ou pelo título oscilam. Porque aí tem cartões, tem lesões. E nessa temporada tem um componente que, claro, não consta no livro do Guardiola, porque é um calendário diferente, que é o fato dele ser interrompido. Chegar ali no 12 de junho, para o campeonato, um mês para a disputa do Super Mundial de Clubes e volta depois. Então você vai dar férias, não vai dar férias, dá só alguns dias, porque tem que complementar o início do ano, que não foram 30 regulamentares, tem a lei, enfim, tem tudo isso. E aí o Guardiola complementa o seguinte: performar bem no primeiro terço, oscilar no segundo terço vai fazer parte, mas a arrancada no terceiro terço, ou seja, na última parte, nos 13 últimos jogos, no caso do Brasil, essa arrancada é fundamental para quem quer brigar pelo título ou pelas competições internacionais. E assim tem que ser. Mas se nesses 36 primeiros pontos o Vasco alcançar algo em torno de, vamos dizer, uns 26, 36, vamos botar um 50%, seria 18, é pouco. Mas tem que pensar um pouquinho mais alto. Chegar na faixa de 24 pontos, por exemplo, é uma pontuação interessante. Né? É uma pontuação interessante. 24, 36. Porra, acima disso, sensacional. Mas ficar ali 23, 24, 25 vai indicar o que nós vamos almejar nesse Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. Até porque tem ainda as outras competições em paralelo. Tem Copa do Brasil, que o Vasco vai pegar o Operário primeiro jogo fora, depois em casa. Tem a Sul-Americana. Porque o Vasco pega, só para você entender, torcedor, Ceará amanhã, Flamengo sábado, porque terça já tem o Melgar. Tá vendo como é que o calendário é apertado? Melgar não, perdão, Lanús. Jogo em São Januário. É o segundo jogo na sequência que o Vasco faz dentro de casa. E que tem que vencer. Tem que vencer. Para fazer 7 pontos, terminar, quem sabe, a primeira rodada, né, vamos dizer, o primeiro turno da Sul-Americana na liderança. Porque depois são 2 jogos fora. O Vasco tem uma viagem longa para a Venezuela para pegar o Puerto Cabello, que não é nada demais, o time é horroroso, mas a viagem é longa, tem o desgaste. Vai ser depois do jogo do Palmeiras, lá em Brasília, jogo no dia 4 em Brasília, 7 na Venezuela, então já tem esse desgaste. E aí você pega o Lanús depois na casa deles e fecha com o Melgar em casa. Então vencer o Lanús é fundamental. Só que antes do Lanús tem Ceará e Flamengo. Como é que vai ser a montagem desse time? Será que o Fábio Carille vai poupar alguns jogadores? O Maurício Lemos não deve voltar. Terça-feira. Preparado para o clássico com o Flamengo, uma pancada na costela que ele tomou. Enfim, são perguntas que nós esperamos essa semana para ter essas respostas, mas amanhã tem bola rolando. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Vasco aqui para vocês, então se você gosta desse conteúdo, gosta aí de assistir e acompanhar as notícias do Vasco, deixa aí a sua opinião, seu comentário, sua inscrição, seu like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que ganhou do Sport e agora vai enfrentar aí no meio de semana, vai ter uma parada muito difícil para o Vasco. O Vasco precisa entrar bastante concentrado nessa partida do meio de semana, porque precisa, né, conquistar os resultados. Então o Vasco vai para cima aí dos seus adversários no Brasileirão, né? Deixa aí a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Cruzeiro. Vai Vasco!